dia. Bom dia. Prazer que venho nesta casa mais uma vez para trazer um tema de reflexão, principalmente para nós espíritas, e ao final do trabalho vocês vão entender por que eu estou fazendo essa observação. Gostaria de começar com esse conceito de educação que está lá no livro SOS Família, que ela diz o seguinte: educação é a base para a vida em comunidade, no meio legítimo dos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. Quando nós pegamos essas informações e fazemos algumas reflexões, nós vamos vendo que é através da educação que nós cresceremos. Não a educação formal, não somente essa, evidentemente que não, mas a educação como a aplicação no nosso dia a dia de tudo aquilo que a gente aprende. Kardec fala, na continuidade da pergunta 685, ele diz o seguinte: esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim que consiste na arte de formar caracteres. Vamos tentar fazer uma reflexão sobre essa observação de Kardec. Ele está dizendo que a educação não é só a educação formal, mas a educação moral. E aqui eu vou dar um exemplo muito simples do que isso significa. Todos nós aqui somos pais, fomos pais e somos avós, seremos pais um dia, somos tios e temos crianças que estão ao nosso redor. E todos nós sempre queremos que os nossos filhos sejam pessoas de bem, que falem a verdade, que tenham um comportamento adequado à realidade onde nós vivemos. E a gente tem aquele velho discurso de que você precisa falar a verdade, você precisa ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, porque realmente é isso que nós desejamos que eles sejam. Mas, no final de semana, no domingo à tarde, o meu time vai jogar a final do campeonato. E eu não quero ser interrompido por ninguém. Toca o telefone. E alguém quer falar comigo. E eu digo para ele responder que diga que eu não estou. O meu discurso é de falar a verdade. A minha ação é de falar uma não-verdade. O que é que fica na cabeça da criança? O meu discurso ou a minha prática? Então essa é a observação que Kardec está fazendo na continuidade da pergunta 685, em que mostra da importância dessa formação moral que nós precisamos ter. Pergunta 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? E a resposta que Kardec recebe: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais. Eu faço essa observação em cima desta resposta do Espírito de Verdade, porque é importante que nós entendamos que o único bem que nós levamos para o outro lado da vida, são os bens espirituais. Os materiais ficam aqui. Não que não seja importante de nós lutarmos por eles. Evidentemente que não. Afinal de contas, nós vivemos num mundo material em que nós necessitamos ainda de lutar para termos uma condição melhor. Evidentemente, e não é isso que nós estamos falando. Mas o que nós estamos dizendo é que temos que ter muito cuidado com a energia e com a perseverança que nós buscamos nos bens materiais. Porque se eu busco esses bens materiais, utilizando da minha capacidade, da minha inteligência, da minha honestidade, eu consigo aquilo que estou buscando, ótimo. Agora, se eu consigo isso, passando o outro para trás, tentando ser mais esperto que o próximo, a gente deve pensar em relação a isso.
em outro aspecto em relação à vida espiritual. Na casa espírita onde frequento, eu sou trabalhador da mediúnica. E vocês não imaginam a quantidade enorme de vezes nas quais os espíritos se apresentam, sem saber que já não fazem mais parte do mundo físico. Isso mostra que ainda muitos de nós não temos ainda essa preocupação com a vida espiritual. Continua, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam, disso depende a educação. Kardec, então, mais uma vez, reforçando a necessidade da educação. Esse relatório é um relatório de um cientista social que ele fez para a Unesco e que fala sobre a educação. O título desse relatório: Educação, um tesouro a descobrir. É um cientista social que fez esse trabalho mostrando a necessidade da educação. Não é um espírita falando, mas quando nós olhamos alguns itens que eu pensei desse relatório, nós vamos percebendo que aquilo que Kardec, aquilo que Joana de Ângeles falou para nós até esse momento, falaram para nós até esse momento, a gente vai percebendo a importância da educação. A educação precisa estar comprometida com o bem-estar sociomoral. A educação ela só tem importância, ela só tem grandeza quando ela está ligada a esse aspecto do bem-estar sociomoral. Porque a educação fechada em círculos nas quais o conhecimento não passa para fora é um tesouro que fica enclausurado. O objetivo da educação é espalhar luzes. Ou seja, através do conhecimento é que eu vou melhorando a minha capacidade de decisão. A educação precisa ser continuada. E aqui estamos numa casa espírita, e eu acho que as reflexões têm que ser sempre em cima das experiências das casas espíritas. Aqui eu tenho certeza que existem grupos de estudo. Como também na minha casa temos grupos de estudo, assim como em todas as casas espíritas do Paraná nós temos grupos de estudo. E quantas vezes nós ouvimos companheiros de doutrina que dizem que não precisam estudar mais porque já conhecem tudo. E eu pergunto para nós que estamos aqui, eu tenho esse hábito. Eu, nos meus livros, quando vou estudar, quando vou ler, eu sempre faço anotações, destaco informações, destaco a relevância de alguma observação, e vou fazendo observações, perguntas, vou respondendo. E eu tenho o primeiro livro espírita, dos Espíritos, que quando eu comecei a estudar a doutrina espírita. E a gente vai percebendo que ao longo dos anos, com o estudo que nós vamos tendo, com as reflexões que nós vamos fazendo, quantas coisas nós percebemos, além daquelas que percebemos nas primeiras leituras. Quantas coisas nós percebemos de que nós ainda tínhamos muita coisa a conhecer. Então é importante que nós tenhamos, mesmo que se estude o livro dos Espíritos N vezes, e aqui nesse N coloquemos o número de vezes que quisermos, toda vez que nós lemos, nós encontramos uma faceta que a gente não tinha percebido antes. Então o estudo ele traz essa possibilidade de nós continuamente estarmos aprendendo, e é importante. A educação ela precisa ter a cooperação, precisa contribuir internacionalmente. Como eu disse agora há pouco, se é um conhecimento que fica restrito a áreas do conhecimento humano, elas não contribuem para o crescimento da humanidade. Tem que ter um desenvolvimento autossustentado, evidentemente que aqui é uma observação que ele fala nesse trabalho. E a educar
para o desenvolvimento humano. Vem corroborar com as informações que nós falamos até agora. Esse é o cientista, e ele aponta como principal consequência da sociedade do conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida, fundamentada em 4 pilares, que são concomitantemente pilares do conhecimento e da formação continuada. Quais são esses pilares? Isso nós vamos encontrar em Sandra Borba. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Nós não temos tempo de estudarmos os 4 pilares. Eu vou me aprofundo um pouco mais no aprender a conhecer e a fazer. O conviver e ser, eu dou uma ideia geral do que seja. E para uma próxima oportunidade, eu até posso me aprofundar nesses 2 outros pilares. O que é aprender a conhecer? Primeiro aspecto, exige atitude ativa. O que é atitude ativa? Eu preciso sair da minha zona de conforto. Não é a zona de conforto no meu lar, que é aquele local onde eu tenho um sofá aconchegante, uma televisão com uma boa qualidade. Não é essa zona de conforto que nós estamos falando. Nós estamos falando na zona de conforto do ponto de vista intelectual. Quando as inquietações fazem com que eu vá buscar respostas às minhas dúvidas, às minhas reflexões, às minhas ansiedades. Então é importante que nós, neste processo de atitude ativa, como é que eu vou fazer isso? Através do estudo. É através do estudo que eu vou buscar as minhas informações. Eu não sei vocês, mas eu não nasci em berço espírita. E a minha busca de respostas para coisas que, quando eu olho a sociedade, eu vejo que existe uma incoerência entre aquilo que eu aprendi na religião onde eu nasci e fui criado, e aquilo que eu vejo que acontece na sociedade. Alguém alguma vez já se perguntou: conceito de Deus. Deus é justo, Deus é bom, Deus é Pai, correto? Se Ele é justo, Ele é bom, como é que Ele pode permitir que ao lado de alguém que seja um atleta, ganhador de corrida, ao lado de alguém que não consegue se locomover? Onde é justiça? Onde é bondade? Ao lado de alguém que enxerga com perfeição, alguém nasce cego. Onde é a justiça de Deus? Ao lado de alguém que tem as 5 refeições do dia, do outro, pessoas que chafurdam no lixo para comer. Onde é a justiça de Deus? Onde é a justiça de Deus? Ele é bom, Ele é justo. Por que Ele premia uns em detrimento de outros? Isso sempre me incomodou. Fui procurando as respostas e eu as encontrei na doutrina espírita. A partir do momento que nós começamos a estudar a reencarnação, a lógica da reencarnação, as múltiplas existências, a vida espiritual, a bondade divina, aí nós vamos perceber que Deus realmente é justo e é bom. Porque essas experiências fazem parte de aprendizados. E aí eu começo a entender que Ele realmente é justo e é bom. Porque eu faço um paralelo comigo, e sou pai, e sou avô também. Quando os meus filhos eram pequenos, quando eles cometiam os seus deslizes, eles tinham as consequências dos seus deslizes. Mas, sob nenhuma hipótese, fazia isso por prazer. Era para educá-los. E eles não viviam eternamente sobre aquele jugo, sobre aquela penalização. Isso é temporário.
Quantas existências nós já tivemos? Nós que estamos aqui. Quantas vezes nós já reencarnamos? Quantas vezes nós reencarnaremos ainda até atingirmos a perfeição? Esse é o nosso caminhar. Pela lei do progresso, quando nós estudamos no Livro dos Espíritos, na parte terceira, as leis morais, nós vamos aprendendo que a lei do progresso, ela vige sobre todos nós. E a gente vai evoluir sim. O problema é, quanto tempo? Quantas vezes eu precisaria retornar aqui ainda para aprender a aplicar a lei que está inscrita na nossa consciência? Primeira pergunta da lei natural, dessa parte terceira. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. E a gente muitas vezes não aplica isso. Por quê? Porque eu ainda tenho dentro de mim uma coisa chamada orgulho e egoísmo. E em função desta imperfeição moral, eu ainda tomo decisões baseadas no meu egoísmo. Egoísmo, eu sou o centro do mundo. O mundo vive para me atender. Como é que eu posso aplicar o ensinamento do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, se eu sou mais inteligente do que ele, se eu sou mais forte do que ele, se eu sou mais privilegiado do que ele, esse privilegiado entre aspas. Então nós vamos aprendendo que este conhecimento, através do estudo, faz com que eu vá buscar através da pesquisa. Quando nós começamos a estudar, e eu sempre fiz isso, eu gosto disso, gosto de estudar, você vai estudando, lendo uma passagem no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno, e aí você vai pesquisando a informação, até você conseguir ter a abrangência do conhecimento daquela informação específica. Isso faz com que a gente vá buscar este conhecimento através do esforço intelectual para obter respostas. E aí eu posso conseguir essa resposta através dos livros e, às vezes, mesmo com todo o preparo ou com toda a preocupação que nós temos de encontrar nos livros as nossas respostas, nós não conseguimos encontrá-la, ou nós não conseguimos depreender do texto aquela informação. E a gente vai pedir para alguém que nós entendemos que seja uma pessoa melhor preparada do que eu. E a gente, neste processo, nós vamos trocando informações. Porque eu, por exemplo, eu quando preparo as minhas exposições, eu sempre coloco a referência de onde eu tirei. Por um objetivo muito simples. Eu li e entendi aquilo que a minha capacidade intelectual me permite entender. Talvez alguém olhando aquele mesmo texto consiga depreender algo além daquilo que eu consegui ver. Então eu saio ganhando. Porque eu ampliei o meu conhecimento. O conhecimento nos liberta de preconceitos. O que é preconceito? São ideias pré-concebidas. Se eu não conheço, como é que eu posso me posicionar? Ah, eu acho que. Para que a gente possa achar, nós precisamos conhecer. Afasta do ceticismo. Quando nós lemos ali um dos opúsculos de Allan Kardec, o que é o Espiritismo, ele vai trabalhar ali os 3 diálogos. E num dos diálogos ele está trabalhando com o cético. Agora ele coloca, não perca tempo com o cético. Para ele tudo não dá. Agora, para quem quer conhecer, é diferente. Eu pergunto não com o intuito de deixar o meu interlocutor numa situação desconfortável, mas para que eu possa obter as informações que eu desejo. E que eu digo também, sou coordenador de estudo na casa espírita onde frequento. Quando alguém me pergunta algo que eu não sei,
E a minha primeira preocupação é, depois de buscar esta informação, para depois passar para o companheiro que me fez a pergunta. Eu não sou grande, eu sou doutor, né? Tenho as minhas limitações também. O conhecimento traz abertura para o novo. Qual o intuito? Evoluir a nossa consciência crítica. Dentro da doutrina espírita, nós sabemos, e Kardec coloca isso muito bem, temos que usar a nossa consciência crítica. Se nós recebemos uma informação que ela não está coerente, que ela... Vamos pesquisar primeiro, antes de a gente aceitar. Uma das maiores situações que a gente vive hoje é a desinformação dentro da doutrina espírita. Eu trabalho na federação, eu sou funcionário da federação. Nós recebemos, toda semana, uma média de 10 livros para que a gente possa colocar na nossa livraria. Nós estudamos os 10 semanais. E eu diria para vocês que 90% dos livros que chegam não trazem nenhum conteúdo doutrinário adequado. Vocês já leram o livro Amanhecer de uma Nova Era? Já leram Perturbações Espirituais? Quem não leu, leia esses 2 livros. São Manuel Filomeno de Miranda. Vale a pena ler. Porque esses livros trazem informações importantíssimas para nós que somos espíritas. Para nós que somos dirigentes espíritas. Para nós que somos trabalhadores espíritas. As trevas estão buscando apagar as luzes do espiritismo. E o que eles estão fazendo? Estudando a doutrina espírita. Para buscar, neste conhecimento, aonde vão ser introduzidas divergências. Então nós vamos percebendo a responsabilidade que nós temos, nós dirigentes, porque o livro que eu coloco na minha biblioteca, na minha livraria, eu tenho a responsabilidade sobre a informação que está ali. Nós não fazemos vetar livros, nós não vetamos livros. Nós simplesmente não os colocamos à disposição. Se uma pessoa quiser comprar aquele livro específico, ela tem todo o direito de comprar. Quem somos nós para dizer para ela não comprar? Só que ela será responsável pela informação que dali ela passará para frente. Então, por exemplo, na livraria Mundo Espírita, os livros que estão lá, todos eles têm uma análise sobre as informações que estão ali dentro. Não são contraditórias. Tem livros que às vezes a gente lê e ele vem bem do ponto de vista doutrinário. O autor vem trabalhando muito bem esse aspecto. Às vezes, no último parágrafo, ele faz uma afirmação que destrói todo o livro. Então, nós vamos percebendo que essa é uma responsabilidade que todos nós temos. Porque, através da introdução de divergências, de informações mal interpretadas, a gente vai deturpando a doutrina espírita. Nós recebemos um livro há um tempo atrás dizendo que Kardec precisa ser revisto. Porque ele já está desatualizado. Então nós vamos percebendo que é importante que nós tenhamos esta consciência crítica para que eu possa refutar aquilo que não é doutrina espírita. Então é através do conhecimento é que eu vou me posicionar desta maneira. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós já fomos massa de manobra em outros momentos das nossas existências perante as religiões.
Hoje, a doutrina espírita nos traz o conhecimento. Eu estudo e eu me posiciono. Então é importante que nós adquiramos esse conhecimento para que nós possamos saber o caminho que nós vamos nos conduzir. O segundo pilar é o aprender a fazer. Exige coragem para correr riscos. Ou seja, uma coisa é o conhecimento teórico, outra coisa é a prática. Descoberta de novos métodos, superação de preconceitos, conhecimentos teóricos. E aqui eu vou dar um exemplo muito simples. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, um dos primeiros conceitos que a gente aprende é que nós devemos ser caridosos, correto? Fora da caridade não há salvação. Então a gente quer aplicar no meu dia a dia esse conhecimento. Kardec pergunta ao Espírito Verdade: como é a caridade entendida por Jesus? Eu acho que todos nós aqui sabemos a resposta, né? Indulgência, bondade, perdão, correto? Então eu tenho que ser indulgente. O que é ser indulgente? Eu não faço julgamentos. Cada um de nós está no estágio evolutivo. Cada um de nós atingiu um patamar de conhecimento e um patamar evolutivo moral. Então eu não faço julgamento para o próximo. Porque ou eu já passei por aquele momento, ou eu vou passar por aquele momento. O que nós podemos fazer é ajudar. Mas não criticar. Mas não julgar. Bondade. Temos que ser bons. Quando nós estudamos lá na parte das perguntas de ordem 900, Kardec está trabalhando ali a perfeição moral, ele pergunta quais são os caracteres do homem de bem. E além de muitos outros itens, ele coloca não fazer o mal. Eu acho que nós que estamos aqui não fazemos mais o mal. Pelo prazer de fazer o mal. Às vezes nós fazemos mal por uma inconsequência, por conivência, por conveniência. Eu não pratico o mal, mas eu permito que o mal ocorra. Eu estou participando dele. Porque não basta não fazer o mal, eu tenho que fazer todo o bem possível, no limite das minhas forças. E o terceiro item é o perdão. Esse é o mais fácil de todos, né? Nós perdoamos com facilidade enorme, sem nenhuma dificuldade, não é verdade? Aí eu estou vivendo agora uma fase, né? Transição da temperatura, da fase do ano. Eu olho para o meu armário e eu vejo que eu tenho lá roupas que não fazem mais parte da coleção deste ano. A cor, o modelo, o tecido. Aí o que eu faço? Eu pego aquilo, como já aprendi que eu tenho que ser caridoso, eu vou levar isso lá no centro, para que alguém possa usar aquilo que eu não quero usar, com toda boa vontade. Correto? Não é assim que a gente faz? Aí nós levamos isso para o centro. Aí eu pego aquele bem que é meu, que eu estou dando com todo carinho, e ofereço a alguém. O que a gente espera que esse alguém faça quando eu dou esse meu bem para ele? Que ele me agradeça, correto? Eu estou dando alguma coisa que é minha e você me agradece. E se ele não agradecer? E se ele disser que aquilo ele não usa nem para limpar chão? Qual é o meu comportamento? Eu posso ter dois comportamentos possíveis, né? O primeiro comportamento é mal educado, nunca mais te dou nada. O segundo comportamento pode ser, me desculpe, que é uma coisa melhor eu te dou. Qual é
destes dois comportamentos que mostram que eu realmente sou caridoso, que eu entendi o conceito de caridade? Primeiro ou segundo? É óbvio que é o segundo. Por quê? Porque eu não dependo mais do outro para me posicionar. Existe um livro chamado Para Uso Diário, o Espírito Joanes, e o médium é o Raul Teixeira. Eu não me recordo agora qual é o número do capítulo, mas o título do capítulo é Não Passe o Recibo. Leiam, vale a pena nós lermos. Porque Joanes vai mostrando como é que a espiritualidade atua nestas realidades. Ele vai dizer que alguns espíritos são brincalhões, eles não têm nenhum vínculo com a gente do passado, eles não são nossos obsessores, eu não devo nada a ele, ele não me deve nada. E ele gosta de brincar. E ele coloca, ele identifica em mim as minhas dificuldades e ele joga iscas naquilo que eu tenho dificuldades. E eu vou lá e mordo. Essa é uma delas. Para testar se eu realmente tenho o conceito de caridade internalizado e no sentido de que eu trago conhecimento e devolvo ação. Então nós vamos percebendo que é importantíssimo nós conhecermos. Não tenha a menor dúvida. Mas eu preciso tirar do aspecto teórico a realidade na minha relação com as pessoas. Porque qual a dificuldade que nós temos de entender esta mensagem do Cristo? Fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse. Tem algum verbo que a gente não sabe? Substantivo, adjetivo. Alguma leitura nesse texto que nós não consigamos entender qual é a mensagem? Não creio que tenha. Agora, a dificuldade está onde? Em eu aplicar. Eu aplico. Fazer ao outro o que eu gostaria que ele fizesse? Por que eu vou fazer isso se eu sou mais inteligente do que ele? Por que eu vou fazer isso se eu sou mais esperto do que ele? Então nós vamos percebendo que nós ainda temos muito conhecimento teórico, mas pouca aplicação desse conhecimento. Vou dar uma informação para vocês, que vocês podem pesquisar no site do IBGE. Sobre religiões. No ano que vem nós vamos ter um novo censo. Mas o censo que está hoje vigindo é o que foi feito em 2010. Mostra que os espíritas são os adeptos religiosos que mais leem. Por isso, essa luta constante do mercado editorial em lançar livros chamados espíritas. Nós somos os religiosos que mais leem. Nós somos os religiosos que temos o maior tempo de escolaridade. E isso está no IBGE. Procurem no site do IBGE. Isso é motivo de orgulho? Não sei. É motivo de responsabilidade, sim. Porque a partir do momento em que eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais responsabilidade. Muito será cobrado, aquilo muito foi dado. Então, quando nós nos posicionamos nesta condição de espíritas, nós precisamos começar a aplicar no meu dia a dia a superação dos conhecimentos teóricos. É muito bonito eu ver alguém que sabe de cor as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos e as suas 1019 respostas. Excepcional. Mas o quanto eu aplico no meu dia a dia um daqueles conceitos? Se eu conseguir aplicá-lo, ótimo. Quantos de nós sabemos de cor os 27 capítulos do Evangelho? Mas eu aplico no meu dia a dia aquilo que eu leio?
importante que nós tenhamos esse conhecimento, porque, na verdade, o conhecimento e o fazer, ele vai trazer novos caminhos. E o que o que são esses novos caminhos? As nossas reencarnações. Quando nós estudamos todo o processo reencarnatório, alguém já leu o livro Missionários da Luz? Capítulo 12, em que André Luiz está no departamento das reencarnações no nosso lar. Ele está lá fazendo estágio. E ele vai acompanhando como é que os espíritos trabalham esse processo. Como é que os coordenadores deste trabalho, eles nos ajudam a prepararmos a nossa próxima reencarnação. A nossa doutrina nos mostra que hoje eu sou consequência do passado, das minhas ações do passado. E agora, se eu estou estudando a doutrina espírita, começo a perceber, começo a entender o mecanismo que me leva à evolução, eu preciso começar a plantar um novo amanhã. Hoje eu sou consequência do passado. E quando eu falo passado, não são somente ações de vidas passadas. Ações de segundos atrás, por exemplo. Que também já é passado. Cheguei nesta casa hoje às 9h30. Não haverá mais 30 de junho de 2019, 9h30. Para a minha existência. Nunca mais vai haver essa... Então, o que eu fiz até aquele momento já é ação efetiva. Então, eu preciso começar a entender que se eu tenho hoje dificuldades, elas são consequência das minhas ações. E se elas são consequência das minhas ações, eu vou aprender pela lei do progresso, pelo amor ou pela dor. A gente escolhe o caminho. E aí, quando nós olhamos lá fora aquilo que aparentemente são injustiças, a gente começa a perceber que, na verdade, é uma grande lição que nós estamos aprendendo. A coerência entre conhecimento e ação. Nós falamos agora há pouco o exemplo da criança. Eu falo em honestidade. Falo em falar a verdade. Mas a minha ação contradiz diametralmente o meu discurso. Já falei, né? Muito será pedido aqui, muito foi dado. Reconhece-se a árvore pelos frutos, fazem isso e viverás. O aprender a fazer, então, como eu disse, né, não basta o domínio das informações ou conceitos. Conhecer e fazer são faces da mesma moeda da vida. O ser consciente avalia, reflete, mede, ajusta, redireciona e transforma pensamentos e ações. Nós não temos tempo aqui também para nos aprofundar nesse aspecto do pensamento, mas nós que estudamos a doutrina espírita sabemos o quanto o pensamento é efetivo. Nós já evoluímos. Do ponto de vista anímico, nós já evoluímos. Olhemos como nós éramos há alguns milhares de anos, através das pesquisas dos cientistas que buscam essas informações. Nós éramos semibestas. Mudamos. Já avançamos em relação à moralidade dos bárbaros, já adquirimos a racionalidade, já atingimos o progresso intelectual e o progresso moral, tivemos leis egoístas, temos ainda algumas leis complicadas, mas, por exemplo, no Brasil, no século XIX, ter escravo era legal.
Do ponto de vista da lei, era legal. Podia ter quantos quisesse. Do ponto de vista moral, é adequado? Óbvio que não. Do ponto de vista legal. Por quê? Porque, na verdade, as leis eram feitas pelos mais fortes, né? E a nossa evolução espiritual? Por determinismo divino, nós seremos perfeitos. O Espírito não retrograda. Nós não perdemos o que nós já conquistamos. Conquistamos. Não as nossas intenções. Quando nós lemos ali em Missionários da Luz, André Luiz, ele ouve em algum momento um comentário sobre os completistas. Qual a resposta que ele recebe? Acho que todo mundo conhece. São aqueles espíritos oriundos desta colônia, que reencarnam na Terra e ao final das suas existências retornam a esta colônia. Os completistas são aqueles que completam integralmente o seu programa reencarnatório. Mas, tem sempre um mas, né? Mas a maioria absoluta dos espíritos que retornam a esta colônia ao final das suas existências físicas retornam mais endividados do que quando foram. Então nós vamos percebendo que nós temos grandes intenções e precisamos ter ações efetivas a essas intenções. E é isso que nós estamos falando, que o Espírito não retrograda. Não retrograda quando já é conquista. Aquilo que eu conquistei, não perco mais. Mas aquilo que ainda está, que está sendo trabalhado para eu nas minhas provas e nas minhas expiações, eu vivenciar, se eu ainda não conquistei, eu ainda vou viver algumas realidades. Tem um livro de André Luiz, de Emmanuel, que conta a história de Emmanuel. Né? Não sei se vocês já leram a saga que conta a vida do Emmanuel. Alguém já leu? Sabe do que eu estou falando? Há 2000 anos, quando ele, Emmanuel, naquele momento, Públio Lentulus, tem contato com Jesus. Por uma razão muito específica que eu não vou contar para vocês lerem o livro. Depois deste contato com Jesus, o livro tem toda uma história. E lá no final, ele já contaminado pela mensagem do Cristo, ele já aceita essa possibilidade. Tem uns 50 anos depois, que ele reencarna como Nestório, né? Que é um escravo. Depois tem um outro livro chamado Renúncia. Nesse livro Renúncia, é interessante que ele já não tem uma participação efetiva no livro, porque na verdade o livro está contando a história de um outro espírito chamado Alcione. Alcione era um espírito que já estava em um outro nível evolutivo. Mas ela tinha um amor chamado Pollux, que ainda se debatia no seu crescimento moral. E ela pede ao espírito responsável pelo trabalho que ela fazia, para que ela reencarnasse na Terra. Não tinha mais necessidade de ela reencarnar aqui. E ela pede então que ela reencarne para que ela possa ajudar esse seu amor a evoluir. E o espírito lhe pergunta: você tem certeza que você quer voltar para aquele ambiente? E ela, por amor, ela volta. Também não vou contar o livro para que vocês leiam. Mas é uma história belíssima, de realmente renúncia. E ela trabalha muito bem esse aspecto, mostrando nesse sentido que o que ela já conquistou, ela não vai perder. Mas ela veio aqui para ajudar aquele que precisava. Progresso se dá pelas qualidades morais e inteligência. Nós já falamos bastante, né? Fixação nos virtudes do ser espiritual. E qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo.
refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Olhemos nas nossas existências, façamos uma análise de como nós éramos mais jovens, como nós somos hoje. Quanto nós evoluímos em termos de inteligência, em termos de capacidade de apreensão de informações, novas tecnologias. Quem é que hoje não sabe mexer num celular? Apesar das dificuldades que nós temos ainda, né? Mas eu estava vendo a Nenezinha aqui agora há pouco. Dedinho vai no lugar certo, eu não consigo entender, parece que eles têm uma coisa que guia. Eu tenho uma coisa ali que ela pega, a primeira coisa que ela faz, ela começa assim. E assim. É impressionante. Então nós vamos vendo que esses espíritos são espíritos que já tiveram contato com estas tecnologias. Olhemos para nós. Quem se lembra do primeiro celular? Década de 90. 29 anos depois. O que é o celular? Ele até fala, né? Ele até fala. Eu fui vendedor durante muitos anos. Para você chegar numa cidade e encontrar o cliente, você tinha que perguntar para Deus e o mundo. Hoje em dia você não pergunta para ninguém. As pessoas têm a mania, não, você paga aí, você vai aqui, você pega a referência, porque no teu posto, no posto de direita, no segundo você volta. Só me dá o endereço. Eu chego. Então, isso é a inteligência que nós vamos desenvolvendo, a capacidade de aprender informações. Agora, o importante é trazê-las para o meu dia a dia. Apesar de todo o conhecimento, nós temos ainda a fome no mundo, nós temos a violência, nós temos o abismo entre países ricos e países pobres, proximidade temporal da bomba atômica, né? Os horrores da Segunda Guerra Mundial. Leiam o que aconteceu há pouco mais de 70 anos. O que foi Nosso Lar, no livro Nosso Lar, na Casa Espiritão de Frequente, nós estamos estudando esta obra. Quando antecede os momentos da Segunda Guerra Mundial, a preparação que há no mundo espiritual para este evento, as barbaridades que foram cometidas, o comunismo caiu sem trazer a igualdade, o capitalismo matando de fome os mais pobres, tudo isso por quê? Porque falta solidariedade, fraternidade e amor ao próximo. A gente vive hoje numa sociedade extremamente desigual, mas leiamos Livro dos Espíritos, parte 3ª, Lei de Sociedade. Estudemos. Que nós vamos perceber que o que acontece neste mundo hoje está bem trabalhado nessa lei de sociedade. E nós vamos perceber que nada do que acontece nesse mundo é por falta. O que acontece nesse mundo é por falta desses 3 itens, mas nós vamos procurar e muitos outros. Porque nós ainda temos grandes dificuldades de sermos solidários, de sermos fraternos, de amarmos o próximo. Porque nós ainda temos grandes dificuldades, né, nessa área. Porque indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. O espírito prova quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Praticarei justiça, amor e caridade, se não fez o mal, se fez tudo o bem que podia, faz o bem pelo bem, é bondoso, humanitário, benevolente e indulgente, não é vingativo e perdoa, respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos sejam respeitados. Rapidamente, então, o que aprender a conviver?
implica em construir uma identidade própria e cultural, situar-se com os outros seres, compartilhando experiências e desenvolvendo responsabilidades sociais. Entenderam? Para facilitar. Fazer aos outros o que gostaria que eles fizessem. Isso é aprender a conviver. Vou aprender a ser. A destinação do homem é a sua perfectibilidade, o que só pode ser alcançado pelas experiências que lhe facultam simultaneamente o conhecimento da natureza, do outro e de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Pergunta 919 dos Espíritos. Aquela resposta que é, eu diria, um manual de procedimento para que a gente evolua. A resposta que Santo Agostinho dava a Kardec nesta pergunta. Ele vai dar todo um processo de como nós devemos nos comportar para que nós sejamos seres melhores. Que essa é a nossa grande finalidade. Conhecimento nós já temos. Eu acho que nós que estudamos a doutrina espírita conhecemos bastante. Mas, como eu avalio o meu papel como pai e como mãe, que recebo espíritos na minha família para ajudá-los a crescer? Como eu sou como pai e como mãe? Como eu sou como filho ou filha? Talvez meu pai e minha mãe não tenham sido aqueles pais que eu gostaria que eles fossem. Mas isso é responsabilidade deles, não é minha. E eu como filho, como eu sou como filho ou filha? Como eu sou como cônjuge? Como eu sou como cônjuge? Sou aquele companheiro de todas as horas? Ou sou aquele egoísta que todo mundo precisa me servir? Como eu sou como profissional? As minhas responsabilidades profissionais, sejam elas de empregado, sejam elas de patrão. Como eu me comporto? Sou justo? Pago o melhor salário possível? Ou eu tiro dele aquilo que para me enriquecer mais? Como patrão. Ou como empregado, eu finjo que trabalho. Se eu não estou satisfeito, saio da empresa. Mas eu sempre pergunto, quando você foi contratado, você não sabia que você ia ganhar aquilo? Você não pode reclamar. Se não está satisfeito, procure uma outra oportunidade. Mas não tire aquilo que não é seu. Como eu sou como pedestre. Eu peguei aqui alguns itens só para a gente fazer essa reflexão. Eu sou como pedestre quando eu estou na rua. Que eu faço uma série de exigências e quando eu sou motorista eu não as uso, não coloco no meu repertório de atividades. Tenho um filho, como eu falo, eu tenho netos pequenos, então fiz muito desenho. Tem um desenho de Pateta, se vocês já viram, em que ele é motorista. Ele é um pedestre e um indivíduo boníssimo, se dá bem com todo mundo, educado. E quando ele entra no carro e se transforma, será que nós somos assim? É o aplicar a caridade. Esse é o problema da tecnologia para quem é mais velho. Que a gente olhe, nós olhemos e diz, como eu sou como cidadão? Como eu sou como cidadão? Eu sou aquele que contribui para a sociedade onde eu estou ou não? Nós podemos contribuir de inúmeras maneiras. Um trabalho social na casa espírita, porque esse problema, eu sei que isso acontece na minha casa. Na casa espírita que eu frequento. Nas outras casas, eu tenho certeza que não acontece.
Aqui os dirigentes têm todos os trabalhadores para todas as funções, correto? Não tem problema de sindicatos, tem? Não tem problema. Nós lá temos. Quantas pessoas se predispõem a tirar algumas horas do seu dia, da sua semana, para ajudar a casa? Ah, mas eu não tenho competência para ser um coordenador do grupo de estudo. Mas se você não tem competência para ser coordenador do grupo de estudo, vai ajudar lá no passe, no atendimento fraterno, na assistência social, se a casa tiver. Então a gente pode, de uma certa maneira, contribuir para que o mundo se torne melhor. Porque não esperemos que a melhoria do mundo se dará por um passe de mágica. Não será assim. Transição Planetária, que é o terceiro livro daquela saga que eu disse para vocês. Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. Transição Planetária é o primeiro livro dessa série, em que Manuel Filomeno de Miranda diz com todas as letras: nós, espíritos ligados ao planeta Terra, encarnados e desencarnados, estamos tendo as últimas oportunidades de reencarnarmos neste planeta. Porque o planeta está evoluindo. Já fomos um planeta primitivo, Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai. Nós já fomos um planeta primitivo, estamos na condição de planeta de provas e expiações, e estamos a caminho de um planeta de regeneração. E os espíritos que habitarão este planeta serão espíritos de uma outra categoria espiritual. E nós estamos tendo as últimas oportunidades. Aqueles que estamos encarnados e os desencarnados. A justiça divina, ela é tão grande que ela permitirá que eu continue evoluindo num outro ambiente. Alguém já leu A Caminho da Luz? Quem não leu, leia. Cilados de Capela. Eles foram convidados por Jesus para reencarnarem na Terra. Porque eles já criavam dificuldades naquele ambiente em onde eles viviam. O praticante de uma religião, todos nós temos uma religião. Estamos numa casa espírita, somos espíritas. Mas as outras religiões também pregam a bondade, a melhoria. Então, se nós fazemos parte desta religião, de uma religião, que nós apliquemos os seus conceitos nas nossas relações. Mas o mais importante, porque eu sempre digo, ser espírita na casa espírita é extremamente fácil. Porque aqui todos nós estamos imbuídos. Agora, é difícil ser espírita do portão para fora. Porque nem todo mundo está com o mesmo pensamento que o meu. Mas aí eu tenho que aplicar aquilo que o Espírito Jonas coloca para nós nesse Não Passe Recibo. Leio esse capítulo, vale a pena ser lido. E como cidadão, como eu sou como cidadão? Como é que eu me comporto como cidadão? Eu sou aquele que contribui para a sociedade ou não? Podemos reclamar do que acontece no nosso país hoje? Infelizmente não. Por omissão, por conivência ou por conveniência, nós não nos posicionamos. E a gente vive o que nós estamos vivendo. Então que nós possamos, nesta hora de reflexão que nós tivemos aqui, que possamos fazer esta análise dentro de nós, olhando o meu comportamento frente àquilo que a doutrina me induz, me conduz, me leva a refletir. Que a gente possa, ao término desse trabalho de hoje, que nós possamos fazer essas reflexões. E por isso eu agradeço a atenção de todos. Fica paz. Vou apresentar agora uma mensagem, 4 minutinhos, e depois então eu faço a oração de encerramento. Muito obrigado pela atenção de vocês.
vamos elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, para que possamos, nas reflexões desta manhã, olharmos para dentro de nós e fazermos as nossas avaliações que nos permitam crescermos, Mestre, como alunos. Sabemos das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, mas nós te pedimos, Senhor, que nos ampare, que nos fortaleça, que a sua mão amiga nos conduza nos caminhos desta vida, levantando-nos quando caímos, que a tua mão amiga nos ampare, Senhor, que possamos, Mestre, aplicar os teus ensinamentos no nosso dia a dia, que possamos, Senhor, ao término desta existência física, quando retornarmos ao mundo espiritual, que possamos, Mestre, olharmos para os esforços que foram feitos, tanto pela espiritualidade amiga, quanto por nós, que tenha valido a pena todo esse esforço. Pedimos mais uma vez também por esta casa, pelos seus trabalhadores, seus voluntários, seus dirigentes, que possam manter sempre as portas abertas desta casa, para que aqui possamos buscar o conhecimento, para aplicarmos lá fora aquilo que aqui aprendemos. Muito obrigado por mais um dia, que tenhamos uma boa semana, que possamos nos reunir aqui no próximo domingo para mais uma tarefa. Muito obrigado. Fica conosco, Jesus.